ótimo dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 12/12 de 2023. Tá chegando o Natal. No vídeo de hoje, no Natal, se fala bastante sobre o nascimento de Jesus, né? Biblicamente falando, não tem um dia certo, específico, né? Mas é comemorado essa festividade que fala sobre o nascimento de Jesus. Eu quero falar aqui sobre João, capítulo 14, versículo de número 6, que é uma fala de Jesus e muito conhecida, onde ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você vê que aqui neste versículo, qual eu falei aos irmãos, ele já nos começa falando sobre uma singularidade, sobre eu sou o caminho, né? Esse o é singular, não quer dizer um dos caminhos, né? Ou que tem outros caminhos, é singular, quer dizer que é único, o de único, né? O significando que ele é o único. Eu sou o caminho. E nós, seres humanos, né? Nós somos feitos para adorar, para servir a Deus. A nossa alma, ela sente esse desejo. E isso parte de dentro de nós, parte da alma, do espírito. Sente essa vontade, esse desejo de adorar alguém, de adorar algo, né? E muitas pessoas, como eu um dia fui uma delas, procuramos saciar esse desejo da nossa alma e procuramos achar esse caminho, achar quem receba esse louvor nosso, essa adoração nossa, essa obediência nossa, a nossa vida. E aí a gente acaba se passando por outras religiões, algumas que até usam da Bíblia, mas nos direcionam para outro ser, para um outro Deus, ou até mesmo anuncia um Deus que a Escritura não diz que é Deus. Fantasiam, não tiram de dentro da Escritura. Deus, ele deixou a Escritura para revelar a nós quem ele é, como ele age, o que é certo, o que é errado. E muitas das vezes alguns fantasiam e criam um Deus na sua mente que não é o Deus que está ali dentro daquela Escritura, que nos mostra como ele age, o que ele aprova, o que ele reprova. Jesus, ele vem dizendo que ele é o único. Então a gente começa a andar, né, de uma religião, de outra, e vai passando o tempo, e um dia, né, as escamas dos nossos olhos caem e nós nos deparamos com Jesus. E aí conhecemos e reconhecemos que estamos no lugar certo. Único. Eu sou o caminho. Você vê que Jesus, ele é o único. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus, não há verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Fora de Jesus, então não há verdade. Ele já disse que ele é o único,
Eu sou o caminho, a verdade. Então, fora dele não há verdade. Ele é a verdade. E ele é a vida. Sem ele também não há vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Chegar a Deus para ser salvo sem a pessoa bendita de Jesus é impossível. Vou repetir para você gravar. Chegar a Deus para ser salvo. Porque um dia você pode chegar lá como réu de juízo, para ser condenado. Mas para chegar a Deus, para ser salvo, sem a pessoa bendita de Jesus, é impossível. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz que há um homem por nome de Cornélio, centurião da corte italiana. E a Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus, que orava continuamente a Deus, ele e sua casa, e que também ele dava esmolas ao povo, aos necessitados. Ele era caridoso. E certo dia, Cornélio está em sua casa em oração, e aí aparece para ele um anjo. E Cornélio, quando vê aquele anjo, ele fica trêmulo, fica assustado, e o anjo fala: não temas, Cornélio, suas orações foram ouvidas. Suas orações e as suas esmolas têm chegado diante de Deus. Agora envie os seus soldados e mande chamar um homem por nome de Pedro. Ele irá te dizer o que deves fazer. Obedeçam, acate o que Pedro irá falar a você. E aí Cornélio chama os soldados, conta a experiência que ele teve para os soldados do anjo. Os soldados vão até o endereço a qual o anjo deu, o qual Cornélio passou para eles, e eles acham um homem por nome de Pedro. Pedro, que também em sua casa, também em oração, teve uma visão, viu o céu aberto, viu como que um lençol descesse sobre ele com vários animais. A voz de Deus vai falar com Pedro: Pedro, mata e come. Pedro vai falar: de maneira nenhuma, jamais comi coisa imunda na minha vida. Pedro, mata e come. Pedro torna a dizer chamando de imundo aquilo. Então Deus vai falar: não diga que é imundo aquilo a qual eu já purifiquei. Deus ali estava falando com Pedro referente aos gentios, né? Que a salvação não era só dos judeus, mas que por intermédio do sacrifício de Cristo, a salvação é aquele que se achegar a Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí Pedro vê aquela visão, aí os soldados vêm, batem na porta de Pedro, chama Pedro, conta para ele o que aconteceu com Cornélio. Pedro entende um pouco e já vai lá. Chega lá, Cornélio anuncia aquelas palavras que o anjo disse, né? Anuncia para Pedro. Pedro entende, fala: ah, Cornélio, então o anjo apareceu para você, você é um homem temente a Deus, que ora continuamente, que dá esmolas ao povo, só que lhe falta um algo. Aí Pedro vai falar para Cornélio sobre Jesus. Por mais que Cornélio estava indo direto a Deus, orando, clamando, agora não é mais assim. Nós temos o intercessor fiel. Nós temos alguém que fez o sacrifício, que tomou a forma de homem, que passou o que eu e você passa, passou muito mais. Ele sentiu na pele. Ele sabe que não é fácil, né? Sabe que para nós seres humanos não é fácil. Somos fracos, somos pecadores. E sem a graça dele sobre as nossas vidas, sem o Espírito Santo, não dá. E aí ele fala... E aí Pedro anunciou: Cornélio, houve um varão por nome de Jesus, filho de Maria, que desceu na terra. Não creram nele. Nós somos os discípulos dele. Ele foi crucificado, Cornélio. E agora suas orações devem ser direcionadas a ele. E você deve crer nele
para que você seja salvo. Ele foi o Filho de Deus que desceu na terra. E aí Cornélio e a sua família ali, todos que estavam com eles ouvindo, creram naquela palavra. E aí eles receberam o Espírito Santo de Deus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A única maneira que o ser humano tem de chegar a Deus para ser salvo é por intermédio de Jesus. Isso é uma criação da igreja evangélica. Isso é uma criação dos crentes. Não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia lá. Muitas religiões que não se dizem, que não são cristãs, ou até que não creem em Jesus, tem religiões que não creem em Jesus, usa da Bíblia e não crê em Jesus como Salvador. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que a graça e a bondade e a paz de Jesus habite em você. Que você compreenda, para que possa viver as maravilhas de Deus. Que Deus te abençoe.